Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, como prometido, estou fazendo a continuação do vídeo anterior, onde a gente falou sobre os perigos das tentações, né? Para começar hoje, eu gostaria de ler uma palavra juntamente com vocês. Se encontra em Efésios 6:10, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Como a gente estava falando sobre tentação e vamos continuar nesse vídeo falando sobre isso, um dos principais agentes da tentação é o nosso inimigo, é o diabo, como eu já havia dito, né? Ele é a principal pessoa que vai lutar, que vai tentar nos fazer cair. Então, por isso que a Bíblia vai dizer revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo. Então, por isso é muito importante. Eu gostaria de começar hoje trazendo alguns exemplos, né, de ciladas que o ser humano pode cair, né, algumas necessidades que nós temos, umas necessidades que nós almejamos, e isso faz com que a gente acabe caindo na cilada do diabo. Por exemplo, um exemplo que eu quero trazer hoje aqui é sobre dinheiro. Né? Tem pessoas, quem é que não quer ter dinheiro nessa vida, né? Eu mesmo, se pudesse, eu seria rica. Né? Muitas pessoas querem ter dinheiro. Só que a vida, as coisas não é tão fácil assim. Né? Pra gente ter dinheiro, a gente tem que trabalhar. Se a gente querer ter mais dinheiro, a gente tem que trabalhar mais ainda. Então, aparece muitas das vezes bandejas do inimigo, né? Aparece muita coisa oferecendo dinheiro fácil. Né? Por exemplo, um exemplo hoje em dia a gente vê muitos jovens morrendo por causa que estavam traficando drogas ou usando drogas, né? Então, por que eles acabam morrendo cedo demais? Porque foi oferecido para eles uma proposta de ganhar dinheiro fácil. E isso foi uma tentação. Então, eles aceitaram essa proposta e resolveram, né, ganhar esse dinheiro fácil, mas o que aconteceu? Acabaram perdendo a vida, muitos acabam perdendo a vida. O que? Consequência de ter caído na tentação, consequência de ter aceitado uma bandeja do inimigo. Né? Porque nunca que eu vou dizer que uma proposta dessa é coisa de Deus. Então, o que não é de Deus é do diabo. Então, por isso é muito importante ter esse cuidado. Outra coisa muito importante também é a necessidade de afeto, né? A necessidade de ter alguém te dando atenção, né? É outra fraqueza. Um exemplo na Bíblia, né? A gente vai ver falando sobre a mulher samaritana, que foi conversar com Jesus, e daí Jesus foi conversar com ela e falou para ela chamar o seu marido. E ela disse o quê? Que não tinha marido, e Jesus respondeu: verdade. Já tiveste 5 maridos e o que você tem hoje não é teu marido. Então, a gente vê nessa história da mulher samaritana que ela era uma pessoa que tinha necessidade de afeto. Ela queria ser amada, ela queria ter alguém do seu lado. E dá pra ver que os relacionamentos que ela teve antes não deu certo. E quando um não deu certo, ela fez o quê? Ela foi procurar outro. Né? Naquele momento ela já estava, quem sabe, no noivado com o próximo marido que ela iria ter. Então, é muito importante ter cuidado com isso, né? A necessidade por afeto, a necessidade de ter alguém para se sentir importante. E ninguém precisa disso, né? A gente só precisa de Deus, né? Deus é a única pessoa que não pode faltar em nossas vidas, é Deus. E ninguém, você que está me assistindo e talvez tenha necessidade por afeto, não, você não precisa disso. Você não precisa de ninguém, tipo assim, eu preciso de alguém para me ser feliz. Não, primeiro você tem que ser feliz. Se você não for feliz e tentar arrumar, colocar esse fardo nas costas de outra pessoa, não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, primeiro você tem que ser feliz para poder fazer outra pessoa feliz. Então, é muito importante ter esse cuidado, dessa necessidade por afeto. Outro exemplo que eu quero dar aqui é a busca por bens materiais, né? A gente sabe que se a gente pudesse, a gente seria rico e também a gente teria tudo que a gente tem vontade.
eu quero ter aquela roupa, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, eu quero aquele sofá. Então, isso é o que? É a necessidade de ter todos os bens materiais, a busca por bens materiais. E eu sou de uma sociedade que não é rica, né? Se eu querer alguma coisa, eu tenho que lutar por aquilo. E muitas das vezes a gente tem isso, de querer muito alguma coisa, e o que acontece? Vai lá, compra tudo que quer, divide em 12 vezes, divide em 24 vezes, compra uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa na próxima semana. E quando a gente vai ver, tá atolado em dívidas, né? Então, quando se está atolado em dívidas, é que vai pensar, nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter comprado aquilo, eu nem precisava tanto. Então, aí vem a consequência. Você se atola em dívida, não consegue pagar, suja o nome, né? Então, é muito importante isso, né? Hoje, inclusive, tem muitas dicas sobre isso. Sobre ir comprar alguma coisa e pensar antes, será que eu preciso disso mesmo? Ou será que é só uma vaidade minha? Será que é só um querer meu, que eu quero muito? Né? E não, na realidade, não preciso. Então, é muito importante ter esse cuidado também, essa necessidade por bens materiais. Né? Eu acredito que quando a gente já tem o suficiente, né? A gente já tem tudo que a gente precisa. E quando a gente quer mais, isso é só uma vaidade do nosso coração. E é normal, né? Todos nós somos assim. Todos nós todos nós queremos ter tudo aquilo que a gente vê, né? Tudo aquilo que agrada ao nosso coração, tudo a gente quer ter. Só que é muito importante ter esse cuidado, né? Esperar o tempo certo, esperar a hora certa, buscar essas coisas com dignidade, avaliar se pode ou não pode fazer, porque é muito importante ter esse cuidado, porque as consequências, gente, não são boas, infelizmente. E outra coisa, um último exemplo que eu vou dar aqui nesse início de vídeo é a busca por títulos, né? Hoje em dia as pessoas querem se aparecer demais, gente. Infelizmente as pessoas fazem de tudo para se aparecer. O que a gente mais vê, tanto que eu nem gosto de baixar TikTok, Kawaii, eu não gosto de baixar esses aplicativos, porque o que a gente mais vê é as pessoas fazendo de tudo para se aparecer. As pessoas se colocam lá embaixo, as pessoas se humilham simplesmente para ter muitas visualizações, né? E o perigo não está nem tanto na pessoa se humilhar tanto, mas o perigo está em quê? Porque enquanto tem muitas curtidas e muitos comentários, muitos compartilhamentos, a pessoa está feliz, né? Aquilo faz ela feliz. Busca por título é isso, né? Enquanto ele está famoso, enquanto ele está indo bem, está feliz. Só que no momento em que vem a primeira, a segunda, a terceira crítica, aquilo vai machucar essa pessoa grandemente. Aquilo vai afetar muito essa pessoa. Essa pessoa pode entrar em depressão, essa pessoa pode tentar um suicídio, entendeu? Porque as críticas vêm. Nós devemos estar preparados hoje para as vaias. Nós devemos estar preparados hoje para os aplausos e para as vaias, porque vai existir. Vai existir alguém que vai te colocar lá em cima, vai existir alguém que vai elogiar tudo que você faz. Mas vai sempre existir alguém que vai criticar o que você faz. Vai sempre existir alguém que vai tentar te colocar para baixo. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Porque hoje a geração está assim, né? Todo mundo quer, não todo mundo, mas muitas pessoas querem, a maioria, se aparecer através da internet. As pessoas no Brasil, que é muito estranho, fica famoso muito mais por causa de coisas sem sentido que faz do que coisas importantes, né? Então as pessoas estão fazendo de tudo para se aparecer, as pessoas estão fazendo de tudo para ganhar título, de tudo para ficar famoso. E é bom ter cuidado, porque isso pode acabar te machucando lá na frente. Na hora que vem as críticas, na hora que as pessoas começam a criticar, na hora que a fama acabar, porque ninguém fica famoso para sempre, é só um período, né? Então é muito importante ter esse cuidado, porque uma hora vai passar. E na hora que passar, você tem que estar preparado, você tem que estar firme e forte para aguentar as críticas, aguentar quando passar esse período, né? Então é muito importante ter esse cuidado, para que não venha acontecer o pior lá na frente, né? Então, essas são algumas fraquezas que eu citei. Esses são alguns meios de ciladas que o inimigo pode trazer para as nossas vidas, né? São necessidades nossas que a gente quer fazer.
são coisas que a gente quer conquistar, entendeu? E não é errado a gente lutar para conquistar algo, de forma alguma, não é errado. A gente só tem que ter cuidado se aquilo está acarretando as nossas vidas, se aquilo está nos ajudando ou piorando as nossas vidas, né? A gente tem que prestar atenção nisso, porque tem coisas que a gente faz e nos ajuda sim, nos levanta, nos fortalece. Mas tem coisas que aos nossos olhos parece ser bom e lá na frente é ruim. Então, é muito importante ter esse cuidado. Vigiar, olhar o que a gente está fazendo, se é para o bem ou se é para o mal, porque a consequência, ela vem. Não tem jeito. É como você plantar uma árvore, o fruto, ele vai vir. E você vai colher o que você plantou. Eu também gostaria de ler um comentário muito importante da revista da IBD que diz bem assim, momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Por isso, Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar e de terem comunhão uns com os outros. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas dos cuidados do pastor sempre são alvos fáceis de lobos e mercenários. Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia a gente está vendo a geração, inclusive, de crentes gravando vídeos no TikTok falando que, para mim ir para o céu, para mim ser salvo, eu não preciso ir na igreja. Né? Para mim ser salvo, eu não preciso seguir nenhum pastor. Existem muitas pessoas criticando pastores e dizendo, não preciso ir na igreja, não preciso disso, não preciso daquilo, eu posso ser crente na minha casa. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Só que tem uma coisa muito importante. Uma vez eu ouvi um comentário, eu não lembro quem foi que falou, mas eu assistindo a pregação, eu ouvi o comentário. A pessoa falando bem assim. Se o culto pelo YouTube, o culto em casa, para você serve, então tá. Quando passar uma receita, se tiver com fome, você pega uma receita no YouTube, assiste e se alimenta com ela. Né? Simples assim. Aí fica a pergunta, se você assistir uma receita no YouTube, você vai encher a sua barriga? Não, não vai. E a mesma coisa, gente, é assistir uma pregação pelo YouTube e ir na igreja e participar de um culto e oferecer um culto, porque ir na igreja não é só ir, não é assistir, não é ver a pregação, não é ver as pessoas cantar. Ir para a igreja é oferecer o seu culto a Deus. Por isso tem muitas pessoas que reclamam, o culto foi ruim, o culto foi sem graça. Não é porque foi sem graça, não é porque foi ruim, é porque você não ofereceu um culto bom a Deus. Então é muito importante que o culto ele é individual, assim quanto a salvação. Então, até as pessoas pensam, as pessoas que fazem isso, pensam assim, mas eu quero ser em casa, eu quero ficar em casa. Só que isso, eles pensam que é do pensamento deles, mas isso também é tentação do inimigo. Isso também é uma cilada do inimigo. Por quê? Porque o tempo que você vai ficar em casa, quem é que fica assistindo culto em casa, gente? Se a gente tem um celular. O culto tá passando na televisão e você tá no celular, no Instagram, no Facebook, no TikTok, entendeu? Não tá nem prestando atenção em nada. É raridade alguém sentar no sofá e ficar assistindo o culto. Então, é muito importante ter esse cuidado. Cristão que está me assistindo e pensa dessa forma, vigia. Por quê? Porque não é bem assim. Você pensa que você está amadurecendo e já é crente o suficiente para ficar em casa e continuar sendo crente e ser salvo, mas é o inimigo que está investindo. O inimigo está investindo para te afastar de Deus, para você perder a sua salvação. Então não fique aí sentado no sofá assistindo culto online, não fique aí achando que isso é o suficiente, não é. Vai para a igreja, oferece o teu melhor culto para Deus. Escute a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. E também, talvez você seja até um pregador, vai lá levar a palavra para pessoas que precisam ouvir uma palavra que vem de ti. Então, é muito importante estar atento a essas pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente pensa, não é de mim mesmo, mas não é. É o inimigo preparando a cilada para tentar te afastar de Deus. É o inimigo preparando a cilada para tentar te derrubar.
Então, fique atento a isso, fique atento a esses sinais, porque isso pode te afastar de Deus, isso pode fazer você perder a sua salvação, isso pode fazer você cair e ser prejudicado. Então, fique atento, vigie, porque nós devemos estar preparados para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pessoal, a gente precisa entender que quando nós cedemos à tentação, quando a gente alimenta mais as nossas vontades do que a nossa vida espiritual, nós acabamos nos afastando de Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus, né? Por quê? Porque a gente foca naquilo de tão grande maneira que muitas das vezes a gente esquece até de perguntar a Deus: Deus, qual é a tua vontade sobre isso? Que com certeza para muitas coisas ele responderia não. Porque ele sabe, ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que vem pela frente e depender da nossa escolha. Então, é muito importante isso, porque acaba nos afastando de Deus. Às vezes a gente pensa que na igreja, quando alguém desvia, quando alguém sai da igreja e assume que desviou, que não quer mais ser crente, a gente pensa assim, a pessoa desviou tal dia assim e assim. Só que não, aquela pessoa estava dentro da igreja desviada. A pessoa que quer sair da igreja, que decide isso já faz muito tempo, ó, que ela já desviou, que ela já mudou de ideia, que ela não tinha mais vontade, que ela ia por obrigação para mostrar para as pessoas que ela ainda estava indo. E quando ela criou coragem, sim, ela foi. Exemplo, Adão e Eva, né? Deus falou o que para Adão? Falou assim com Adão: ó, não come desse fruto. Não come desse fruto. Esse fruto aqui, ó, você pode comer de todos, menos desse. Aí a serpente falou para Eva: você pode comer, você não vai morrer. Eva foi e comeu. Como Deus havia falado com Adão que não era para ele comer, Eva poderia muito bem ter comido e Adão falasse: não vou comer porque Deus falou que não era para mim comer. Só que não, Adão foi na primeira oportunidade e comeu o fruto também. Vocês acham que Adão não queria comer aquele fruto, gente? Eu acho que ele passava sempre na frente daquele pé de árvore, doido para comer, desejando aquele fruto, né? Que nós não sabemos qual é o fruto. Mas eu imagino ele doido para comer. E ele só estava esperando a oportunidade certa para fazer isso. E de repente chegou. Eva comeu, não morreu. Então ele foi lá e comeu também. Então, quando a pessoa desvia da igreja, é assim. Ela já está desviada dentro da igreja, só que está esperando a oportunidade certa para dizer que quer sair. Então é muito importante ter esse cuidado. Por quê? Porque quando a gente cede às ciladas do inimigo, quando a gente deseja muito aquilo que é do mundo, quando a gente deseja muito aquilo que é da carne, a gente acaba afastando de Deus. A gente acaba perdendo a comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus não deseja tanto aquilo que é da carne. Quem tem comunhão com Deus deseja o que é do céu. Então não se afasta. Outra coisa muito importante, né? Quando nós cedemos a essas ciladas, o que acontece? Nós comprometemos o nosso futuro. Como eu já havia dito antes sobre o pé de limão. Você vai plantar um pé de limão, você vai colher limão, você não vai colher maçã. Se você plantar um pé de maçã, você não vai colher limão, você vai colher maçã. A mesma coisa na vida da gente. Você vive hoje plantando o fruto para você colher lá no futuro. Então é muito importante ter esse cuidado. Se você está fazendo algo que é ruim hoje, se você está vivendo de uma maneira errada hoje, você vai colher coisas ruins lá no futuro. Mas se você procura agradar a Deus, se você procura se afastar do mal, você vai colher algo bom lá na frente. Não estou dizendo aqui que não vai ter sofrimentos, né? O próprio Jesus falou: neste mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Jesus não falou que a vida seria um mar de rosas. Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições. Só que tem uma coisa: nós teremos aflições por quê? Porque o mundo, né, jaz do maligno, então a gente sofre, não tem jeito. Mas tem coisas que a gente pode evitar em nossas vidas. Tem decisões que nós podemos tomar para evitar o mal lá na frente. E tem decisões que nós tomamos que acabam prejudicando a nossa vida lá na frente. Então é muito importante ter esse cuidado. Porque a partir do momento em que aceitamos as ciladas do inimigo, que nós cedemos às tentações, isso compromete também o nosso futuro. E outra coisa muito importante é
isso também pode deixar sentimentos ruins no nosso coração. Por exemplo, eu cedi à tentação, me afastei de Deus, comprometi o meu futuro e agora eu estou com remorso. Um exemplo, entendeu? Então essa pessoa vai sentir remorso, essa pessoa vai se sentir culpado, essa pessoa vai sentir medo, essa pessoa vai sentir vergonha de orar, vai sentir vergonha de voltar para Deus e dizer, Pai, eu estou arrependido. Né? Então são sentimentos ruins que também são consequências de ceder à tentação. São consequências porque a pessoa se arrepende. Chega um momento em que se arrepende, chega um momento em que a pessoa cansa. Então é muito importante ter esse cuidado. E lembrando vocês que a gente não precisa ter vergonha. A gente não precisa ter vergonha de falar com Deus. Porque Deus ele está pronto para nos perdoar. Deus ele está de braços abertos esperando uma pessoa arrependida. Né? Nós sempre dizemos no culto que quando alguém se converte, há festa no céu. Só que é melhor ainda, é quando alguém se arrepende dos seus pecados. Então pode ser um cristão, pode ser alguém que já converteu, que é cristão. Mas mesmo sendo cristão, fez algo e se arrependeu. A partir do momento em que você ir lá, se ajoelhar e prostrar nos pés do Senhor e dizer, ó Pai, eu estou arrependido, não quero mais isso para a minha vida, haverá festa no céu. Porque é o que a Bíblia diz, né? Que haverá festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Mas, Carla, como assim você está falando se for um cristão? Gente, cristão não é perfeito. Crente não é perfeito, né? Nós sabemos muito bem disso. Enquanto nós estamos aqui na terra, todo ser humano peca todos os dias. É claro que o cristão, ele não... A diferença do cristão e de quem não é que a gente não planeja o pecado. A gente não planeja, mais tarde eu vou fazer isso, que eu sei que é errado, então eu vou lá e vou fazer. Não. O cristão, o verdadeiro cristão, ele procura se afastar do mal todos os dias. Ele procura evitar o pecado todos os dias. Ele peca por quê? Porque a natureza do ser humano, a natureza do homem é essa. Já é voltada para o mal. Então, um simples pensamento já nos faz pecar. Então, crente nunca pode dizer que ele nunca peca, né? E o crente que for bonzão e dizer isso, ele já está pecando, né? O pecado de orgulho. Está sendo orgulhoso dizendo que é bom, é melhor do que os outros. Não. Todos nós cometemos pecados todos os dias. Por isso é muito importante orar todo final do dia, agradecer a Deus pelas bênçãos e pedir perdão pelos pecados. Porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos propensos a errar. Nós estamos aqui nessa terra, então todos os dias a gente pode errar. Todos os dias o inimigo manda ciladas para tentar fazer a gente cair. Então é muito importante a gente vigiar sempre. A Bíblia vai dizer que nós devemos vigiar e orar. Infelizmente tem gente que ora muito, só que não vigia. E não adianta, porque ora muito, mas na primeira cilada que vem, cai. Então é muito importante isso. Vigie e ore, né? Ore muito. Mas quando vier uma cilada do inimigo, preste atenção se isso vem de Deus mesmo. Preste atenção se isso vai te ajudar ou vai te prejudicar. Se vai te ajudar agora e lá no futuro vai continuar te ajudando ou vai te prejudicar. Então é muito importante ter esse cuidado, gente. Aqui finaliza, né? Aqui o que eu gostaria de falar sobre a tentação. Eu espero que essa palavra tenha edificado você. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, né? E se edificou a tua vida e você conhece alguém que precisa ouvir, compartilhe. Compartilhe esse vídeo para os seus familiares, compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, compartilhe aí para quem você puder. Se falou contigo, deixa um joinha aí para mim também, para mim saber que você gostou. E se quiser, pode comentar também. Comenta, essa palavra foi abençoada, falou comigo. Se vocês tiverem também alguma coisa na qual vocês queiram saber, algum tema que queiram saber e falar, Carla, eu queria saber sobre isso, tem como você fazer um vídeo explicando? Pode comentar aí também, que eu irei me esforçar para aprender,
né? Nós estamos aqui aprendendo todos os dias. Ninguém sabe de tudo, o único que sabe de tudo é Deus, né? Mas a gente esforça para aprender. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter ficado até aqui, né? E até o próximo vídeo, tá? Tchau!